Compartilhar para vencer concursos públicos, aqui João Carlos Espíndola. Continuando aqui a gravação do decreto 3048 de 99, aproveitar aqui para agradecer ao professor Harleson Fonseca, que permitiu que eu usasse aí o seu PDF, né, na gravação desses vídeos aqui. Professor, muito obrigado. Se você não conhece ainda o professor Harleson Fonseca, eu vou deixar o link do canal do professor na descrição desse vídeo. Pessoal, estou sentindo aqui um pouco de dor de dente, né? Eu tenho um problema no siso. Inclusive eu vou até retirar esse siso. São uns 4 sisos, nasceram tortos. Eu vou retirar, então eu tô assim com um pouquinho de dificuldade hoje até para estudar. Mas nós estamos juntos, né? Fazendo aqui o possível para estarmos sempre juntos, tá bom? O professor Harleson, ele autorizou que eu usasse o seu PDF. Então por isso eu estou fazendo aqui a gravação com o PDF do professor Harleson Fonseca, beleza? O último vídeo eu parei aqui, olha, quando falava que não é segurado especial, beleza? Então vamos lá. Não é segurado especial, tá? Ele não é o membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento. Então, se ele possui outra fonte de rendimento, ele não é segurado especial, a não ser que seja nesses casos aqui, ó, exceto se. Aí nós vamos ver que se for decorrente de um desses casos aqui, o inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós veremos. Nessas hipóteses aqui, ele continuará sendo um segurado especial. Mas a regra é que se ele receber, tiver ali uma outra fonte de renda, ele não vai ser segurado especial, tá bom? Agora, se essa renda for decorrente de uma dessas hipóteses aqui, ele vai continuar sendo. Olha uma das hipóteses. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Ele pode receber uma pensão por morte, um auxílio acidente, um auxílio reclusão e vai continuar sendo um segurado especial desde que o valor não supere o do menor benefício da Previdência Social. Se não superar o do menor benefício da Previdência Social, beleza. Vai continuar sendo segurado especial. 1A. Benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. Olha só, se aquele benefício ele é concedido ao segurado especial devido à sua qualidade de segurado especial, aí aqui independe do valor. Por quê? Porque o benefício foi concedido a ele, ao segurado especial, na qualidade de segurado especial. Um exemplo aqui, por exemplo, é o próprio auxílio-doença, por exemplo. Foi concedido ali um auxílio-doença para o segurado especial, mas na qualidade de segurado especial. Por exemplo, o salário-maternidade. Foi concedido ali o salário-maternidade para uma segurada especial, para uma segurada especial, na qualidade de segurada especial. O fato de receber essa renda, né, essa outra fonte de renda aí, o salário-maternidade, não vai fazer com que essa pessoa deixe de ser segurado especial. Ó. Benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor. 2. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar. Então, se ele recebe ali um benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar voltada para segurado especial, não tem problema nenhum, porque é isso que vai falar aqui, ó, nos termos do inciso 3 do parágrafo 18 desse artigo. Então, se a gente for lá no parágrafo 18 desse artigo, veremos o que diz lá o inciso 3 do parágrafo 18 aqui, ó, inciso 3. Cadê aqui o inciso 3? Cadê o inciso 3 aqui? Do parágrafo 18. Mas é isso que vai falar lá, que é uma previdência complementar instituída exclusivamente para segurados especiais, voltada para a categoria dos segurados especiais. Eu recomendo que nesses casos aqui a gente siga a leitura, senão nós vamos travar a leitura, porque o decreto
ele faz menção o tempo todo a outros incisos, a outros artigos, a outras alíneas. É uma leitura difícil a leitura do decreto. Eu digo que é para os fortes mesmo, viu? Exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Tá vendo isso aqui, ó? Ano civil. Então veja aqui, ó. Ele até pode exercer uma atividade remunerada, o segurado especial. Ele pode exercer atividade remunerada, desde que não seja no período superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Então, dentro do ano civil, o que é o ano civil? É um ano de 365 dias. Concorda comigo? Começa em janeiro e termina em dezembro. Um ano de 365 dias. Dentro deste ano, ele até pode exercer uma atividade remunerada, mas não pode ultrapassar 120 dias. Aí pode ser 120 dias diretão, 120 dias corridos, né? Diretão, ou 120 dias intercalados. Trabalhou um mês, aí ficou um mês sem trabalhar. Aí trabalhou mais um mês, né? Aí já dá 60 dias, né? Considerando aí que ele trabalhou 30 dias, né, pessoal? Porque tem mês de 31 dias, mas eu estou considerando aqui 30 dias. Trabalhou mais um mês de 30 dias, aí já são 60. Trabalhou mais um mês de 30, já são 90. Aí não trabalhou, ficou parado aí. Lá no final do ano, já chegando dezembro, trabalhou mais 30, fechou, 120 dias. Não precisa ser direto, pode ser corrido ou intercalado, mas dentro do ano civil, dentro deste ano de 365 dias, ele não pode ter trabalhado mais do que 120 dias. É importante falar ano civil, porque há casos em que não será um ano civil. Por exemplo, quando ele contrata trabalhadores temporários, se eu não me engano, né, para ajudar ali na família ali. É dentro de um ano, mas não é um ano civil, é no período de um ano. Entende? Por exemplo, assim, 10 de fevereiro de um ano a 10 de fevereiro do outro. É diferente de ano civil, tá bom? Vamos continuar então aqui a nossa gravação. Aqui é ano civil, ó. Ele pode exercer atividade remunerada, o segurado especial, desde que seja por um período não superior a 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Então, a gente entende aí que ele poderia trabalhar 4 meses. 4 meses, né? De forma remunerada. Mas, ó, é bom mesmo considerar 120 dias. Porque às vezes a gente fala 4 meses. Mas 4 meses dá 120 dias. Mas a lei fala 120 dias, sabe? O decreto fala 120 dias. A lei 8.212 fala 120 dias. A lei 8.213 fala 120 dias. Às vezes a gente fala 4 meses e o mês de fevereiro tem 28 dias, tem mês de 31, é melhor falar mesmo 120 dias. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical da organização da categoria de trabalhadores rurais. Então ele pode exercer esse mandato eletivo. Por exemplo, tem lá um sindicato voltado só para trabalhadores rurais. Se ele exerce esse mandato eletivo de dirigente desse sindicato e tem essa remuneração, ele não vai deixar de ser um segurado especial, não vai deixar de ser. Olha, exercício de mandato de vereador, ele pode ser vereador e continuar sendo segurado especial do município onde desenvolve a atividade rural, não é qualquer município. Ele pode ser vereador do município onde desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais. Então, se é ali naquela região, ele pode ser vereador e continuar sendo segurado especial. Se ele recebe também aí uma renda fruto de parceria ou meação outorgada na forma do inciso 1 do parágrafo 18 deste artigo, lembra? Que ele é segurado especial na qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, meeiro outorgado, parceiro outorgado, meeiro. Lembra disso tudo? Então, se ele tem uma parceria, uma meação outorgada na forma e condições estabelecidas no regulamento, beleza. Essa fonte de renda não vai descaracterizá-lo como segurado especial.
Ele também pode ter uma fonte de renda essa fonte de renda é fruto da sua atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Então, essa renda, esse dinheiro que ele ganha por produzir artesanato ali, desenvolvido com sua própria matéria-prima, ou matéria-prima de outra origem, ele compra aquela matéria-prima para desenvolver ali os seus produtos de artesanatos dentro do seu núcleo familiar, dentro daquele grupo familiar, e ele vende esses produtos de artesanato. Ele vai ter uma fonte de renda e ele não vai deixar de ser segurado especial por conta disso. Ele também pode desenvolver atividade artística, né? Ser um cantor, tocar ali uma musiquinha no final de semana no barzinho, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Porque às vezes o cara mora na roça, ele toca uma viola, ele é tocador de viola, ele é tocador de sanfona, né? E aí ele pode ser um tocador de viola, né, e ganhar ali uma graninha, desde que essa renda que ele ganhe não supere ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Para os fins previstos na linha A e B, do inciso 5 do caput, entende-se por pessoa física é aquela pessoa proprietária ou não que explora através de prepostos, quando na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meeiros. Quando fala aqui, ó, extração de minerais, pessoal, extração de minerais é contribuinte individual, tá bom? Porque o segurado especial, ele é um extrativista vegetal, tá bom? O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social. Então veja, se antes ele era um segurado especial e vai ser um dirigente sindical do sindicato dos segurados especiais, ele é o quê? Segurado especial, é só um exemplo, né? O magistrado da Justiça Eleitoral mantém o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. O magistrado da Justiça Eleitoral mantém o mesmo enquadramento no regime de previdência social de antes da investidura do cargo. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. A pessoa está exercendo uma atividade remunerada, automaticamente ela é filiada ao regime geral de previdência social. Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no regime em relação a cada uma dessas atividades. A pessoa mantém, lá mesmo na empresa onde eu trabalho, tem pessoas que trabalham em duas empresas. Essa pessoa ela é segurada do regime geral pelos dois empregos dela. Trabalha no turno num emprego, trabalha no turno em outro emprego, ela é segurada dos dois regimes. É isso que está falando aqui, ó. Aliás, ela é segurada pelos dois empregos. Ela é filiada ao regime geral pelos dois empregos, né? Olha só. Cadê aqui? Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no regime em relação a cada uma dessas atividades. Lá no meu trabalho tem um cara lá que ele trabalha dia sim, dia não, numa empresa e trabalha todo dia na empresa que eu trabalho, né? Então ele é segurado obrigatório do regime geral de previdência social por causa dos dois vínculos, beleza? Considera-se pescador artesanal aquele que individualmente ou em regime de economia familiar
faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que. Então ele vai ser um pescador artesanal, desde que ele não utilize embarcação. Então ele não tem embarcação. É o primeiro caso. Ou ele tem embarcação, mas é uma embarcação uma embarcação de pequeno porte. É o segundo caso. O segundo caso aqui, ó, é a embarcação de pequeno porte, que é, eu até esqueci lá o nome, acho que é 20, esqueci lá, mas eu acho que aqui no decreto em algum momento nós vamos encontrar, tá? Eu esqueci. Vocês lembram aí? Comenta aí o tamanho da embarcação. Comenta aí para ajudar. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte, ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Então, esta pessoa aqui, ele é um assemelhado ao pescador artesanal, que ele ajuda ali o pescador artesanal. Ele faz um trabalho de confecção, de reparos em rede. Eu lembro do seu Cortinha, lá na cidade de Pio XII, Maranhão, que ele não pescava, ele não era um pescador, mas ele ficava ali na beira dos rios, arrumando rede. As redes rasgavam e ele arrumava as redes. É um assemelhado do pescador artesanal. Mesmo na sua casa, as pessoas levavam tarrafas, redes de pesca para ele arrumar. É um assemelhado ao pescador artesanal. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte, ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Enquadram-se como contribuinte individual, entre outros. Veja que aqui são exemplos de contribuinte individual, tanto que falou assim, ó, entre outros. Então aqui são exemplos, né? Exemplos de contribuintes individuais. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, coletadeira e assemelhado, sem vínculo empregatício. Esse pessoal aí que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado, privado, individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, ele é o quê? Contribuinte individual. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, ele é o quê? Contribuinte individual. Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, o camelô, ele é um contribuinte individual. Aquele que, não, o camelô não, o vendedor ambulante, né, o mascate, não é o camelô não, o camelô fica lá na rua com a sua barraquinha, né, vendendo ali na rua, não é o camelô. É aquele que exerce aquele que exerce pessoalmente por conta própria e a seu risco atividade comercial em via pública, também, em via pública, o camelô mesmo aqui em via pública, ou de porta em porta, é verdade, é o mascate ou o camelô, é o vendedor ambulante, né, ou o camelô, em via pública, falou ali, ó, em via pública, então aqui é o camelô também aqui, ó. Aquele que pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante. Esse aqui é contribuinte individual. O trabalhador associado à cooperativa que nessa qualidade presta serviços a terceiros, por exemplo, aqui é o cooperado de cooperativa de trabalho. O cooperado de cooperativa de trabalho, tá? Aqui, ó, o trabalhador associado à cooperativa que nessa qualidade presta serviços. Ele está prestando seu trabalho a terceiros através de uma cooperativa de trabalho. Ele é um contribuinte individual. O membro de conselho fiscal de sociedade por ações,
Então, dentre outros, o membro de conselho fiscal de sociedade por ações é um contribuinte individual. Aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, até 2 dias por semana. A diarista, aquele que presta serviço de natureza não contínua por conta própria a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, até 2 dias por semana. O que essa pessoa é? Ela é um contribuinte individual. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 94, o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro. Então, o notário, o tabelião, o oficial de registro, engraçado que o notário ele faz concurso público, mas ele não é um agente público. Faz o concurso público porque é uma função de extrema relevância pública. Inclusive, é o concurso público dos mais disputados do Brasil e dos que mais remunera. Notário ganha dinheiro. A responsabilidade também é muito grande, né? Então veja, o notário ou o tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial de registro, não remunerados pelos cofres públicos, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 94, eles são contribuintes individuais. A partir de 21 de novembro de 94, esses notários, tabeliões e oficiais de registro ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, são considerados contribuintes individuais. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Então, ele compra, na condição de pequeno feirante, para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Este é um contribuinte individual. A pessoa física que edifica obra de construção civil, construtor civil, pessoa física. O construtor civil, pessoa física, o construtor civil, pessoa física, ele é um contribuinte individual. O construtor civil, porque fala assim, a pessoa física que edifica obra de construção civil. Então, ele é um contribuinte individual. O médico residente é um contribuinte individual. O pescador que trabalha em regime de parceria, ameação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, médio ou grande porte, nos termos da lei 11.959 de 2009, quer dizer, é aquela pessoa, acho que é 20 arrobas, né? Me ajuda aí, pessoal, eu esqueci lá, o tamanho da embarcação. Mas beleza. Então, o pescador que trabalha em regime de parceria, ameação ou arrendamento em embarcação de médio ou grande porte, porque se ele não tiver embarcação, esse pescador, ou a embarcação for de pequeno porte, ele será um segurado especial, né? Mas aqui não, que ele vai ser um contribuinte individual. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército, o árbitro e seus auxiliares são contribuintes individuais, ali o árbitro, né? O bandeirinha. O membro de conselho tutelar quando remunerado. Se o membro do conselho tutelar for remunerado, ele será um contribuinte individual. O interventor, o liquidante, o administrador especial
E o diretor fiscal de instituição financeira, empresa ou entidade, é contribuinte individual. O transportador autônomo de cargas e o transportador autônomo de cargas auxiliar. Ele é o quê? Um contribuinte individual. O repentista, desde que não se enquadre na condição de empregado, prevista no inciso 1 do caput em relação à referida atividade. O artesão, desde que não se enquadre em outras categorias de segurado obrigatório do RGPS em relação à referida atividade. Aplica-se o disposto na linha 1 do inciso 1 do caput ao ocupante do cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, sem vínculo efetivo com a União, estados, DF e municípios e suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Quer dizer, se um ministro de Estado, um secretário estadual, um secretário do Distrito Federal ou dos municípios, se eles não têm nenhum vínculo com algum regime próprio, porque veja, às vezes o cara ele já tem um vínculo com o regime próprio. Por exemplo, no atual governo tem lá vários ministros que são militares, não tem? O ministro tem vários ministros que são militares. Esses ministros que já são militares, eles permanecem vinculados ao regime dos militares, ao regime próprio dos militares. Agora, se eles não têm nenhum vínculo com o regime próprio, nem regime dos militares, nem regime da União, do Estado, do município, não tem nenhum vínculo, ele vai ser o quê? Contribuinte individual, não é isso? Não, ele vai ser segurado empregado. Vai ser segurado empregado. Segurado empregado. Ó, não é contribuinte individual, é segurado empregado. Tá bom? Porque aplica-se o disposto da linha 1 do inciso 1 do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, estados, DF e municípios. Então, esses, quando não tem vínculo, serão segurados empregados. Segurado empregado, tá bom? Aqui, ó, eu vou parar o vídeo para não ficar um vídeo muito longo e nós continuamos no próximo vídeo. Não descaracteriza a condição de segurado especial, tá bom? Um grande abraço para vocês.